Olá, olá! Meu nome é Edu Garretano e eu atuo no universo da criatividade, ajudando pessoas e marcas a encontrar o seu DNA criativo, inovador e empreendedor. Eu faço isso através da inteligência criativa, utilizando as ferramentas práticas e técnicas do brand, do design e da comunicação e também da mentoria criativa para desmistificar um pouco a criatividade como algo inacessível a pessoas, áreas e empresas, tornando ela algo menos exclusivo e sim mais inclusivo. Então, empreender criatividade é o que eu faço. O que eu acabei de fazer aqui com vocês é um pitch estruturado. Não precisa ser um dono de startup para você ter o seu, muito pelo contrário. Porque o que mais acontece, não só em apresentações, mas em entrevistas de emprego, te perguntando quem você é, o que você faz, quem és tu na fila do pão. E ser pego de surpresa ou mesmo estar nervoso é muito comum, e a resposta muitas das vezes vem de mãozinha dada com a gagueira, com a perda de memória, com um frio na barriga ou aquela enrolada no fio da meada do que você gostaria de falar. E quando isso acontece, até mesmo os mais interessados em te ouvir perderiam a atenção em 3, 2, 1, foi. Pois é, se isso já aconteceu ou continua acontecendo com você, não se preocupe. Trago ele agora num formato de framework para você poder ter isso na sua vida. Ter isso já na sua mente, correndo em suas veias, de forma leve, natural e verdadeira. Bora lá conhecer ele? Aqui eu trago duas versões que na verdade são muito parecidas. Você só tem que se identificar qual melhor funciona para ti. Então, por exemplo, eu sou fulano de tal, especialista na área de atuação. Eu ajudo pessoas, eu ajudo empresas, enfim, fica a critério do teu modelo de negócio, do teu posicionamento. E o fechamento, que é sem que elas precisem sofrer os danos ou seja, sem que elas precisem o problema que o público tem. E o segundo exemplo, que traz aqui o olá, meu nome é fulano de tal e atuo e aí a sua área de atuação. O segundo ponto, eu ajudo pessoas, público, seja lá o que for, empresa, e esse é igual ao exemplo anterior. E o terceiro item, que é o fechamento, e faço isso através que é a função, atividade exercida por você. Então, na prática, a gente tem 3 pontos. A sua identificação, o seu nome e onde você atua. O segundo, você ajuda quem ou o quê. E terceiro, fazendo isso através do quê ou sanando o problema do seu público. E aqui já uma dica, não perde tempo e faz um vídeo seu com um pitch estruturado. Por vários motivos. Primeiro, para você poder treinar sendo você, vendo você performar. Isso faz toda a diferença. Segundo, porque já fica pronto um formato que é mais do que aceito, né? O vídeo é a melhor mídia para criar o máximo de conexão, 85% de taxa de atenção. Terceiro, porque nesse formato é você que estará sendo visto e ouvido, o que é bem diferente de te conhecerem num formato A4, usando acessórios de bolso como letrinhas em bold ou itálico, ou sublinhado, né? Ou vestindo um pedaço de papel num formato PDF. Talvez você não queira ser conhecido dessa forma. Ou talvez você não se vista dessa forma. Tenha em mente que a sua bio é na prática a sua timeline, sua história resumida em uma linha do tempo. Ou seja, tenha a habilidade de descrevê-la em poucas palavras. Uma dica, faça ela em 3 versões e aqui eu a chamo com os seguintes nomes. Bio Twitter, que é resolver ela em 140 caracteres. Bio Elevator Pitch, que fica em torno de 400 caracteres. E tem a Bio Netflix, onde a ideia é você separar por temporadas da sua vida profissional e empreendedora. Isso facilita numa construção de uma estrutura linear para ajudar e categorizar e também facilitar o entrevistador naquilo que ele tem de interesse específico em saber mais sobre algum ponto da sua história. A dica da dica aqui é, no texto, o timing perfeito para passar de uma temporada para outra é quando você tiver um viés, um momento de virada na sua vida. E logicamente, se você fizer a sua bio em vídeo, será ótimo, pois é um bom gancho aí para você praticar as técnicas do storytelling. Mas não se preocupa não, porque se você achar que não precisa desse formato agora, tudo bem. Você pode fazer isso da mesma forma que você sempre fez, que é por escrito. A minha timeline, por exemplo, virou palestra e depois virou um curso online. O nome, Tirando os seus sonhos do papel com criatividade.
Qual é a melhor estrutura para montar um currículo? A melhor estrutura é a que melhor conversa com a sua personalidade. Ou seja, não há um formato padrão. Mas se você quiser ter alguma base simples e direta ao ponto, dá uma olhada nessas 4 vértebras aqui. São os 4 pontos básicos que eu gosto de estruturar. Bio, e a gente já viu isso no segundo vídeo da série. Experiência profissional, ou seja, as habilidades, né, os skills técnicos e comportamentais. Formação. Aqui é onde se coloca a vida curricular de conhecimento, ou seja, o seu histórico educacional, o seu aperfeiçoamento. Hobbies. Neste é bem importante que o RH possa ver você de uma forma mais humanizada. E aí podendo ter aquela visão do teu lado B da vida. Ou seja, não é o teu lado A, do carregar de piano no dia a dia do trabalho, e sim um outro lado que você pode mostrar na sua vida particular, pessoal. Pode até não parecer, mas isso ajuda muito dependendo da vaga. Pensa aí na sua paixão, por exemplo, por culinária. Isso gera conexões de habilidades fundamentais que possam garantir uma vaga específica ou até mesmo uma capacidade numa recolocação se você já estiver empregado. Por exemplo, por conta dessas conexões que a habilidade pode trazer, ela pode juntar necessidades no teu trabalho, como criatividade, agilidade, praticidade, atenção, coordenação motora, enfim, um monte de outras coisas. Olha quanta conexão que isso gera. Olha a capacidade que isso tem de criar algum tipo de ponto positivo e reflexão no teu material. E ainda considerando a parte estrutural, vamos pensar aqui como é que a gente pode se diferenciar, né? Dica 1. Aqui uma básica, que você tem, normalmente, a maioria dos currículos são aqueles formatos verticais, em formato A4, e como as pessoas recebem. Sai desse formato e vai para o horizontal. Bom, se você olhar aí os formatos dos currículos, eles são nesse vertical por um único motivo. São velhos, sim. Onde o papel existia na época, as pessoas recebiam os currículos impressos nas empresas, tá? Então, já não faz mais sentido isso. Há muito tempo a gente já está nessa era digital, certo? E o RH recebe eles por e-mails, por links, e são lidos de uma outra forma, interagem com eles de uma outra forma. E essa é a capacidade que você tem de se apropriar desse universo digital que já existe há anos, e então olhar no teu currículo e falar como eu tiro o melhor proveito disso. Formato horizontal já te ajuda a tirar o ranço de documento do formato vertical. Então, no horizontal, passa a ser uma apresentação. Afinal, o que é o seu currículo se não a autoapresentação através de um documento digital? Então, ajuda o RH a entrar em um ambiente diferenciado e ele poder lhe ver de uma forma também diferenciada e mais contemporânea. Além disso, o formato horizontal é o que se tem uma leitura contemplativa, que a gente chama, e não informativa, que é o do vertical. Ou seja, não seja um chato para quem está vendo seu currículo. Trazendo então esse conceito, dê o play no PowerPoint ou o Keynote, se você usa o Mac, e começa já a montar o seu. Um outro ponto e dica é utilizar o formato 16:9, que é o vídeo mais horizontal do que o tradicional 4:3, que tem um pouco uma carinha mais quadrada. As telas do 16:9 são mais interessantes, são mais confortáveis para quem vê. Veja aí o exemplo aí de como é que você vê os filmes e séries no Netflix ou os conteúdos do YouTube. Uma outra dica, use fotos reais. Essa pode até parecer uma dica boba, não é? Mas não. Muitas das vezes, quando a gente quer deixar um currículo um pouco mais visual, a gente acaba usando fotos de bancos de imagem, porque elas são mais impactantes, mais bem trabalhadas. Ou seja, a gente quer usar essas fotos para títulos de capítulos, por exemplo, porque não são fotos que a gente vai usar para falar da gente, mas falar de algum ponto do currículo, de algum tema, de uma capitular. Por exemplo, hobbies. Uma foto lá com uma fotografia de natureza ou uma parte de skills, a clássica do ambiente de trabalho. Então aqui o importante é trazer algo para o cenário real, ou seja, mesmo que você precise fazer alguma produçãozinha de foto, faça elas. Vão fazer toda a diferença na hora de entrar no teu material, na tua comunicação, na tua personalidade dentro do seu currículo. Talvez você não tenha na sua leva de fotos mais profissionais, aquelas fotos que foram tiradas de repente no meio de uma dinâmica em grupo, colando post-it na parede, mexendo no computador, conversando com as pessoas numa sala de reunião, né? Mas tenta fazer isso de alguma forma, pede ajuda
para o amiguinho do trabalho para poder fazer isso. Ou faz isso no próprio escritório de casa ou do coworking, enfim, não importa onde você faz. Tente criar esse tipo de banco de imagens para você. Elas são importantes, elas são as suas verdades, elas são você dentro do contexto de trabalho. E, logicamente, você vai ter as suas habilidades comportamentais, porque deve estar lotado aí no teu Instagram e Facebook fotos como essa. São as que também vão fazer muito sentido na hora de trazer um pouco o teu universo da rede social, considerando as suas habilidades comportamentais, as suas skills, ou seja, as suas soft skills. E estes recursos não só ajudam a embalar mais verdadeiramente as suas informações, mas também criam um vínculo mais atrativo e mais humano a um material que muitas das vezes tem a dureza dos cargos e profissões. E numa era cada vez mais voltada para ser mais humano, nunca é ser demais criar uma construção cognitiva com essa ponte que você faz com quem vê o teu material, com quem vê o seu currículo. Próxima dica, defina um color code ou uma palheta de cores para sua linguagem visual. Tenta buscar algo que represente você e talvez um bom exercício é se perguntar: se você fosse uma marca, uma empresa, como é que seria a marca dela? Como é que seria o design? Quais seriam as cores que ela usaria? E aqui é a dica da dica. Escolha uma única palavra que mais te representa. Escolha uma situação ou lugar que você tem maior conexão. Agora, escolha uma foto que possa representar tudo isso. Pronto, se por exemplo a soma de tudo isso é liberdade, eu pego uma foto que me traga todos esses sentimentos e jogo nesse link. E uso o recurso de encaixe da cor para poder achar naturalmente esse color code. O programa faz isso. Experimenta. Prontíssimo. Você tem uma paleta de cores que se conecta com uma essência verdadeira que acabou de construir. Próxima dica, e aqui para mim a mais importante. O RH precisa conhecer 2 de vocês, pelo menos. Ou 3 se você for também uma brand persona. Mas isso a gente vai falar depois num próximo vídeo, mergulhando mais a fundo nesse perfil marca. Bom, lembra que eu falei sobre habilidades, as skills? Pois é, elas se dividem em hard skills e soft skills. Para quem ainda não está familiarizado com estas expressões, aqui uma explicação simples para que você possa considerar fortemente elas como um ponto importantíssimo do seu currículo. Hard skills são as habilidades técnicas, ou seja, tudo aquilo que você aplica normalmente numa função específica e técnica, que pode ser usada a serviço de uma entrega, como conhecimento em ciências contábeis, formação acadêmica, artística até, por que não, e tantas outras coisas que tragam as suas habilidades específicas. As soft skills são as habilidades comportamentais, como inteligência emocional, empatia, resiliência e todas as outras que são fortalezas para o seu autoconhecimento, e isso aplicado no dia a dia com os outros. E aqui já uma provocação sobre soft skills. Hoje já está sendo revisado a questão da inteligência emocional para hard skill e não soft skill. Mas isso é um outro tema em um outro lugar que a gente vai poder abordar. E aqui só para a gente fechar esse ponto, algo importante. São forças somatórias, mas que as soft skills hoje estão valendo ouro. E em muitíssimos casos sendo bem mais consideradas do que as hard skills. E aí, colocando você com um potencial muito maior na chance de garantir uma vaga disponível. Seu currículo está atualizado, bonitão, super contemporâneo e afiado. Mas e você? Está pronto para a entrevista? Então, já sabendo que estamos na era Jetsons, bora lá considerar alguns pontos que podem te ajudar em vários aspectos na videoconferência, até porque todo show é contigo. E vamos considerar o seguinte checklist, onde falarei de cada um dos pontos. Como e onde é o espaço que você fará a videoconferência? Vai ser de dia ou de noite? Como estar junto da sua apresentação, ajudando no seu story doing? Vamos lá, como e onde? Tenha em mente aí de estar no local reservado, sempre que possível afastado de barulhos, movimentos e trânsito de pessoas atrás de você. Combine aí com todo mundo da casa sobre essa sua privacidade, que é importante, e se for ajudar até, pendura uma placa na porta do cômodo que você for usar. Certifique-se da qualidade da sua internet e deixe na manga aí um plano B,
que é a possibilidade de rotear o acesso da sua internet com o seu celular. Dê preferência a usar um laptop, se você tiver, é claro, pois se faltar tal da energia, a luzinha você garante a entrevista por causa da bateria. E aí, junto com o plano de dados do celular, ninguém te segura. Caso isso tudo aí ocorra ao mesmo tempo agora, Murphy está aí para explicar tudo isso, avisa logo de cara. E se precisar voltar até na ligação ou conexão. Isso de colocar todo mundo na mesma página vai ajudar com que todos se entendam sobre o tempo, a qualidade da internet ou quaisquer outros problemas que fazem parte da videoconferência e que precisam ser administrados. Além disso, vai mostrar o quão preparado você está e é para situações inesperadas. Ou seja, não deixe que a atenção do entrevistador comprometa esta primeira impressão de ti, pois se isso acontecer, pode parecer que você não se preocupou com o momento crucial dessa entrevista. Agora, no ambiente virtual, tem os seguintes apps instalados, tanto no celular quanto no computador, até por conta do que a gente acabou de falar. São pelo menos 4, o Zoom, o Windows Team, o Skype e o Hangout. E aqui já uma dica, você pode fazer uma apresentação guiada, ou seja, você pode aparecer junto do seu compartilhamento de tela. Isso fica mais interessante e mostra que você está a par de tecnologias diferenciadas para fazer uma call. Mas como? Não estou falando daquela dica de você aparecer no Zoom, nas caixinhas, até porque aquilo ali atrapalha. Aqui a dica é usar o aplicativo Loom. Deixa eu te mostrar rapidamente aqui como é que funciona essa conversa guiada com o seu currículo, né, através desse ambiente diferenciado. Bora lá! Bom, aqui vocês podem ver, tem um círculozinho embaixo comigo falando ao vivo e no fundo que seria o Move Vita, né, o currículo, o formato de currículo que ele se transforma em vídeo. E aqui é o formato PDF, quando a gente precisa ter ele de uma forma mais estática e podendo passar com calma, né? Quer ver? Vamos dar uma olhada. Eu passo e explico gradativamente o que é cada parte da apresentação. Uma coisa interessante aqui é que eu posso estar em qualquer lugar. Interessante, né? Por exemplo, vamos falar sobre e-commerce. Trabalhei com um processo aqui diferente online e por aí vai. No personal marketing foi quando eu blá 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 blá. Olha que interessante esse tipo de coisa, né? Aqui eu posso fazer isso aqui exatamente, aumentar um pouco. Ops, aumentar. E aqui ter os meus skills, por exemplo. Então eu posso falar que nesse canto aqui eu tenho 41% de XYZ, 12% de tanto, enfim, como eu tenho aqui, eu posso criar esse tipo de relação e estrutura de conversar e interagir junto com o meu próprio arquivo PDF, né? Deixa eu diminuir aqui, então a gente vem para cá, ou enfim, também aumentar, já está aqui. Não dá para graduar muito o tamanho, mas isso depende depois de como você formata ele, né? Acho que esse que é o grande barato. Vamos seguindo. Ó. Aqui já caberia tranquilamente, ou não, um pouquinho menos. Mas isso mostra só um pouco que nos meus hobbies eu gosto de esporte, que blá, e tan, e enfim, você tem aqui toda uma forma diferenciada de mostrar o seu currículo e ao mesmo tempo apresentar ele. A gente pode sair, inclusive, daqui e ir para qualquer outro universo, pode ir para o universo aqui para o meu site, por exemplo, e algo específico que eu queira conectar e mostrar. Aqui foram os trabalhos. Deixa eu diminuir. Aí eu vou, clico aqui na Guru, ou clico aqui na Criativados, passo para o curso online, com algumas aulas, Brand Persona, Marketing Guerrilha, Propósito, então eu posso explicar cada um deles. Esse por acaso é o curso Tirando Seus Sonhos do Papel com Criatividade. Então eu explico algumas coisas, o que se trata cada ponto. Enfim, posso ir para outros lugares. Esse que é o grande barato.
Você não precisa estar preso a um lugar específico como arquivo. Dia ou noite? Se puder, escolha fazer de dia. Por quê? Primeiro, para poder ter uma boa iluminação. A luz natural não só é melhor para capturar a imagem de uma webcam que muitas das vezes não tem boa qualidade, como também traz uma estética mais empática e natural. A luz artificial, se não tiver com uma setagem muito bem montada, pode ficar bem ruim e comprometer uma impressão estética da imagem. A cognição é algo interessante, porque as pessoas podem ter um tipo de paixão ou ojeriza por alguma coisa sem saber porquê, sem saber explicar o porquê disso. Então, quanto mais ajuda e estímulos cognitivos positivos você gerar nessa entrevista, melhor vai ajudar no todo. Bom, esses aqui são os modelos, né, os templates que estão disponíveis para baixar de acordo com a escolha que você executou. Só para entender a capa de cada um, identifica quais são eles. Aqui o Basic, o outro Medium e o outro Premium. No Premium ele tem uma estrutura visual que a gente vai passar por ela, conversar. Mesma coisa para o Medium, que tem essa identidade. Mesma coisa para o Basic, que tem essa estrutura e identidade. Vamos então começando pelo Basic. Antes de mais nada, aqui vocês podem eliminar a capa de identificação e aí ter a estrutura só do currículo montada, tá? Outra coisa importante, antes até mesmo de abrir o próprio programa de edição, que é o Keynote aqui na apresentação, mas ele pode ser o PowerPoint. Eu estou usando o Keynote, mas as explicações aqui servem tanto para o PowerPoint quanto para o Keynote, porque a gente vai tratar de apenas edições básicas. Então, o mínimo que se precisa é conhecer qualquer um dos dois programas, dependendo da plataforma que você trabalha. Ou os dois, se você trabalha com as duas plataformas. Bom, e antes até de começar e até mesmo de abrir o Keynote no Mac ou o PowerPoint no PC, o que é preciso fazer é instalar a fonte. Instalar a fonte no seu computador. A fonte usada é a Roboto. Ela é uma fonte free, ou seja, gratuita. O interessante dela é que ela tem diversos tipos de modalidades, né? Regular, bold, itálico, que você pode transitar nesse universo. E por isso eu escolhi essa fonte para que a gente possa ter em todos os modelos uma liberdade de vocês poderem transitar na edição do currículo de vocês. E isso que eu acho que é o importante aqui. Esse template ele entrega toda uma estrutura pronta, mas que não necessariamente você precisa seguir ela. É a liberdade de você poder mudar cor, fonte e tantas outras coisas. Mas que se você quiser e não quiser usar o processo dessa mudança, basta continuar usando ele. Bom, então antes de começar então, e até mesmo de abrir os programas de edição, o PowerPoint ou o Keynote, é instalar a fonte. Então, no Mac se instala aqui. Se eu buscar, eu tenho a Roboto. Pronto. O Mac já instalou. Se vocês tiverem algum problema na instalação da fonte antes, a minha sugestão, para qualquer tipo de problema nesse sentido, tá? De trabalhos que usam softwares diferentes e por aí vai, é nesse site da fonte.com. E vou usar, por exemplo, a que a gente está usando, Roboto. Dali eu vou, aqui ó, 100% grátis, baixar, ela baixa, e aí eu vou, desse arquivo que eu baixei, eu instalo lá de novo, tá? Vou puxar aqui, ó, até veio como terceira, porque eu já baixei 2 vezes, para o teste, e instalo normalmente. Pediu minha senha, ok. Instala normalmente, então você vai abrir o arquivo, e aí sim tá lá a fonte que você instalou, já com todo o material. Bom, vamos dar uma olhada então passo a passo aqui. A primeira coisa aqui é a tela de início, né? No formato Basic, a gente tem uma estrutura bem mais simples, com 3 lâminas apenas.
onde a gente também, de certa forma, transita em todas as possibilidades, tá? Então aqui a gente tem aqui o nome da pessoa, que pode ser alterado. Então aqui, Maria Augusta. Se você quiser, coloca tudo caixa alta, ou deixa a caixa baixa como estava. Aqui a troca da foto. Então ela já está num formato, no design que possa ter esse tipo de recorte, ou seja, traz aqui a característica da janela, né, que é esse recorte diferenciado. Os elementos soltos que podem ser editados de certa forma também, se você quiser. Inclusive a proposta de tudo que está aqui nesses arquivos são coisas editáveis, né, são elementos editáveis. Depois, na sequência, o que a gente vê aqui é uma linha do tempo, né, da experiência profissional. Então é importante a gente ver dessa forma, nessa timeline, porque isso ajuda aí a quem está avaliando os currículos, né? Ou seja, as experiências que fazem parte do cargo que você ocupou em cada época. Notem que vocês vão ver muito Lore Ipsum, que na verdade é um texto padrão que a gente usa, que é um texto em latim só para marcação, para que vocês possam colocar a estrutura de vocês. De novo, aqui tudo é editável. Elementos são editáveis, tá vendo? Ah, não gosto disso, quero tirar, ok, sem problema. Uma estrutura de bio, experiência profissional, os skills, idioma. Aqui para uma segunda página, né? Porque a primeira aqui eu estou considerando só como capa. Na prática é um currículo de 2 slides para algo bem simples, enxuto e direto ao ponto. Todos os pontos de contato aqui, ó, tem aqui o link que você coloca qual é o seu Facebook, Twitter, LinkedIn ou qualquer outro que você queira substituir de ícone com link. Os elementos, tem uma coisa interessante aqui que é exatamente o fato de que você pode alterar as cores, por exemplo. Isso significa que não é um ícone PNG, que você não tem como fazer alteração, mas sim dentro do programa de edição fazer alteração de cor e formato sem problemas de resolução. E aí todos os elementos que compõem a peça, né? Desde a linha até box e iconografia. E aí então vamos dar uma olhada, dando um play para ver a mágica acontecendo. Vamos lá. Bom, e mais um ponto, né, que acho que é o ponto interessante. Ah, mas a minha linha do tempo tem mais tempo de trabalho, né? Tem mais pontos de contato em relação ao trabalho, ok? Duplica a página, tá vendo? Duplicando aqui, foi duplicada e altera. E aí você tem, só para mostrar aqui, eu vou tirar, para a gente entender que uma página passou para outra. Pronto. Ou seja, você tem tudo que precisa no formato Basic para fazer ter um currículo animado. E mais do que animado, né, você tem aqui a condição que vai servir para todos, que é o que foi colocado no curso, onde você pode exportar isso nos 2 formatos principais. PDF, que aí o que preserva, a única coisa que é preservado é o link, né, dentro do negócio. As animações não acontecem, mas para que as animações continuem de alguma forma, o que se faz é isso aqui. Na hora de exportar, exporta em Movie, em filme. E aí você define, eu sugiro sempre botar 00 segundos, porque já está todo formatado para isso. E resolução de 1080.
passa e você diz aonde você vai gravar esse arquivo, dando o nome que você quiser. Pronto, é o nome da pessoa. E exporta. Simples assim, e como a mágica acontece. Vamos dar uma olhada agora nos outros. E aí a gente vê a diferença, né? De um para outro, que é, na prática, agora aqui o Medium, algumas características, não só na animação, como nos elementos e na composição das páginas. Ou seja, a gente pode ter mais do que um currículo básico do ponto de vista de elementos e tópicos, né? Mais do que do ponto de vista de tópicos, aqui é a questão de você poder transitar em vários pontos de informação adicionais para o teu currículo. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma capa, uma subcapa que possa vir e ajudar na animação. Mais do que tudo para que ela possa ser uma apresentação mais interessante na hora da animação. E que pode ser, por exemplo, como eu falei, retirado. Ou tira essa, e aí começa. Entendeu? O que importa aqui é que existe um aditivo, ou seja, algo a mais para vocês poderem escolher esse tipo de transição. Aqui, por exemplo, uma bio, que é sempre bom e importante, e trazendo destaque para ela numa única página. Aqui a página da experiência profissional, onde a gente pode deixar highlightado aqui o que existe hoje. Note que, de novo, todas as cores podem ser mudadas para laranja, para amarelo, azul, não importa. Mas não mudou aqui o itemzinho do lado. A gente estava mexendo na parte de texto. Vamos mexer na parte de elemento. Laranja, amarelo, azul. Ok? A liberdade é que vocês têm. De novo, a mesma coisa. Dando duplo clique, a gente vê que a gente tem a sua foto. Ou seja, eu quero alterar em imagem, vou substituir ela e vou buscar ela em algum outro lugar. Então, se eu for buscar aqui uma foto, eu vou encontrar algo que eu possa, né, alterar dentro dessa janela. E aí você usa a sua foto. Mesma coisa para cá. Aqui uma página de skills à parte, ou seja, esse formato Medium aqui, ele traz aqui um padrão onde não está tudo numa página só e você dá destaque e diferenciação para cada página, ou seja, uma contemplação das suas expertises ao longo da sua jornada de trabalho. A necessidade, por exemplo, de trazer mais informação a cada uma delas, por exemplo. De novo, aqui mesma coisa, a gente tem iconografia, onde pode estar mexendo em cor, formato, sem precisar estar preso a um PNG que não tem como fazer edição. Mesma coisa em fonte, como a gente já viu. Aqui já começa a trazer outros tipos de propriedades de página. O que a gente tem aqui são gráficos editáveis, para que você possa colocar na sua formatação de percentuais, cores, tamanhos e por aí vai. Ou seja, um elemento também editável. Aqui uma parte só que seria educação, né, da sua formação. Você pode transitar em várias fotos suas que representem mais aquele tipo de segmento que está sendo dito aqui em hobbies, por exemplo. Aqui de educação, aqui de trabalho. E a página de fechamento com informações não só de telefone, como seus pontos de contato, e-mail e um QR Code que você pode gerar na internet e substituir aqui para a sua página. E aí você pode ver então que ele é muito mais completo, né? Ele tem uma formatação diferenciada do Basic, porque traz, além de outros elementos editáveis, páginas específicas para cada sessão, para cada tema que a gente queira abordar, que você queira abordar, e transitar numa apresentação mais interessante para quem recebe. Uma coisa importante é que nas animações, o formato de Keynote e PowerPoint é a única coisa que se diferencia, porque algumas animações são específicas do Keynote, como essa, por exemplo, da primeira página abrindo dessa forma. Então, no PowerPoint tem essa outra forma aqui que eu vou mostrar agora.
Ou seja, são essas pequenas mudanças entre o Keynote e o PowerPoint pelo simples fato de que são estruturas que um programa tem e o outro não, nas animações especificamente. O resto das edições são todas estruturas iguais e comuns a qualquer um dos dois programas. Vamos agora passar para o Premium, e nesse Premium o que a gente tem é mais uma sequência de slides que vão mais profundamente nas separações das informações. A gente tem uma formatação de sumário, por exemplo, aqui. A gente tem uma página específica para algum tipo de pensamento, alguma coisa mais personalizada. Note que a Premium ela te dá mais opções de slides para que você possa transitar em outros elementos, que a gente vai ver mais na frente. Né? Alguma frase específica que a gente queira ter e uma estrutura diferenciada só para essa página, um sumário, a bio, né? Que pode ser o About Me aqui escrito, ou seja, se eu posso colocar simplesmente bio, eu escolho. A gente vê que aqui nesse Premium tem uma coisa interessante, que são páginas capitulares que separam exatamente cada tema, né? Cada tema específico, cada pilar que faz parte do currículo. Então aqui a experiência profissional. Note aqui que esse também tem um padrão de timeline de cima para baixo. E de novo falando aqui sobre a necessidade de ter mais pontos de contato de trabalho que foram feitos ao longo da sua jornada de vida. É só duplicar e alterar. Tá vendo? Página capitular, de novo mesma coisa, fotos a serem trocadas pelas suas. Mesma coisa acontece aqui, foto a ser trocada, se você quiser. Pode inclusive só tirar e deixar os bullets. Uma outra coisa interessante aqui do slide da timeline é que você, da sua experiência profissional, né, do seu histórico, é que você, de alguma forma, pode, além das informações mais aprofundadas que você queira trazer, ter aqui a relação da empresa onde você trabalhou e colocar isso como uma forma de você, na mesma empresa, ter transitado em diversas áreas, em diversos cargos. Então, isso te ajuda, de alguma forma, a transitar dentro de várias fases de promoção da sua vida numa mesma empresa, em vez de ficar repetindo ela em todos esses elementos. Então, é como se fosse uma página exclusiva só para essa empresa que você trabalhou. E se você quiser, por exemplo, ter aqui duas empresas, só seleciona tudo, de novo, tudo editável. E aí vai duplicar onde você experienciou aquela época. Pode digitar para ficar melhor espaçamento, clica de novo, substitui por uma imagem qualquer, por uma outra logo e vai aparecer aqui. O importante é isso, é que você possa ter um material que seja todo editável para que você escolha a melhor formatação dentro daquilo que diz respeito às suas informações de vida pessoal e profissional. Aqui uma segmentação interessante do seu currículo, que a gente comentou sobre os hard e soft skills. Não ficar preso só às coisas técnicas, né, mas comportamentais também. E nesse sentido tem uma coisa muito bacana aqui, que você pode trazer o seu MBTI de alguma forma, a sua personalidade profissional, e traz algumas características dessa personalidade, o ESFP, por exemplo, onde a gente tem, por exemplo, as características de cada força, aqui a energia, a identidade, a naturalidade, o pensamento e o sentimento, e o percentual de como cada um desses representa dentro da sua estrutura aqui do MBTI. Um resumo sobre ele. Enfim, você pode transitar, ter mais páginas degustativas nesse cenário. Muitos dos empregadores gostam bastante desse tipo de aprofundamento de informação. Tá? E o que não necessariamente você precisa, na hora de exportar, ter todos eles. Você pode deletá-los
e ter uma coisa mais compacta também. Aqui, de novo, a questão aqui maior é um formato premium com muito mais condições de te entregar ferramentas e elementos para você transitar em uma apresentação mais ampla de si. Isso aqui é uma outra característica que eu acho que é bem bacana e interessante também, de você trazer as suas inteligências múltiplas, né, de linguística, lógico-matemática, interpessoal, intrapessoal, e você ter isso, de novo, da mesma forma como um gráfico. Se a gente colocar aqui como 10, 3, 5, tá vendo que vai mudando na tela, né? Então já mudou. Vamos voltar ao que estava. Outro gráfico aqui também para trazer essas habilidades dentro das suas capacidades técnicas e comportamentais misturadas. Também é uma outra alternativa interessante de colocar elementos com isso. De novo a questão da iconografia possível e simples de se alterar. Aqui ela em gradiente, por exemplo, num formato diferenciado de 2 cores. Tá vendo? Diferente dos outros que tem uma cor só. Ou seja, a capacidade de você poder transitar em todo tipo de edição possível e imaginável. Uma outra característica aqui interessante também é a questão aqui um gráfico menor, da mesma forma editável, 54% de língua. Se eu botasse aqui, essa diferença viria aparecendo aqui. Ó. Se a gente olhar, por exemplo, a mesma coisa do ponto de vista elementos de mapa, iconografias diferenciadas. Um outro ponto interessante aqui é o seu lado mais humano, que tem muito a ver com a escola da vida, né, que a gente brinca muito. Então, por que não trazer ela para mostrar o seu lado humano em relação a tudo, desde do que você tem de relação profissional com engajamento social até a sua educação, se você fez dança, toca algum instrumento, curte viagem, aventureiro e por aí vai. Tudo aqui também, de novo, editável. Uma outra coisa interessante é isso aqui. Já o mosaico montado, mas uma coisa interessante é isso aqui. Todo esse design language aqui, né, esse color code, né, esse padrão de cores que foi combinado aqui entre uma cor, nesse caso, amarelo com preto e cinza, ou seja, brincando com as fotos em preto e branco, já estão formatadas para te trazer de volta a imagem in natura, tá? Ou seja, a edição do preto e branco dentro do próprio programa para você transitar. Ah, não, mas eu quero todas coloridas. Ok, tudo bem. Ou você já tem essa possibilidade de exercer esse tipo de recurso nas cores que você queira dar, menos saturado, inclusive, por exemplo, ou simplesmente manter o preto e branco ou colorido, como você quiser. E aqui o fechamento, uma página com 2 exemplos. Uma com uma formatação mais moderninha, com o uso do recurso do smartphone, ou então aqui um padrão mais reservado, comportado. E aí você tem então uma apresentação bem mais completa nesse sentido, que é a versão Premium. E que traz também outros recursos juntos de quem baixa essa versão. Iconografia mais ampliada, elementos, mapas, gráficos. Vamos dar uma olhada agora na animação para ver como também a gente traz outros tipos de animação que podem compor para esse formato. Dá o play.
E olha só que coisa interessante, você passa a não ser mais invasivo, porque postar nas suas próprias redes sociais algo dinâmico e diferenciado só vai tornar ainda mais atraente o fato de você compartilhar um novo currículo, uma forma de você ter feito algo diferente para mostrar as suas habilidades. Totalmente renovado, num formato dinâmico, digital, contemporâneo. E é isso que você vai estar compartilhando. E assim eu espero ter te ajudado a perceber a importância do passo zero. Sim, passo zero, que é ser percebido. Daí então levá-lo para o passo 1, que é oportunizar com isso tudo uma boa entrevista para um novo emprego. E também espero ter te ajudado nos seus próximos passos com uma versão diferenciada que trará a possibilidade aí da sua construção de pontes nas aberturas de canais de comunicação com o RH e tantos empregadores que não fazem ideia que existem profissionais como você para cuidarem de suas marcas, interna ou externamente. Buenas! Você já assistiu todos os módulos e se pergunta, tá, mas como é que eu crio este formato do zero se eu não sou nenhum designer e não mexo em nenhum programa de edição, a não ser os de apresentação como PowerPoint ou Keynote do Mac? Pensando em você, já coloco aqui o link onde você vai encontrar algumas versões de templates criados especialmente para ter e montar o seu Movie Vita no PowerPoint ou no Keynote. E vai encontrar uma versão também 100% gratuita para você poder baixar, já toda estruturada e apenas fazer os seguintes passos, que são os ajustes de textos ou imagens que fazem parte das suas informações. Para quê? Para que a mágica aconteça. Pronto, seu Movie Vita está finalizado e perfeito para ser postado em suas redes sociais, seu site ou enviadas por e-mail, WhatsApp ou qualquer outro ponto de contato que tenha. E aqui então um agradecimento especial por você ter ficado até aqui, absorvendo esses conteúdos que possam contribuir com seus próximos passos na direção dos seus sonhos, missões e propósito, nessa sua jornada chamada vida.